Sejam bem-vindos a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo Zaran e hoje estou sozinho aqui para apresentar o programa porque o Felipe pegou Covid. Então, senhoras e senhores, tomem a vacina, se protejam. A pandemia acabou, mas não acabou. Dito isso, conversamos aqui com um grande amigo nosso, Thiago Lima da Silva. Thiago é professor do Departamento de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal da Paraíba. Thiago é figurinha carimbada aqui no Chutando a Escada, foi o primeiro convidado que a gente teve lá nos idos de 2017, 6 anos atrás, quando esse programa estava começando, e é um grande amigo nosso. O Thiago, ele é pesquisador do INCT-INEU, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, e é coordenador do FOMERI, o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais. Então ele veio bater um papo aí com a gente sobre a agenda da fome no Brasil e no mundo, do combate à fome, né, obviamente, como isso se relaciona com uma série de tendências da economia política internacional. Se você, como o Thiago, gosta do Chutando a Escada, está aqui desde o começo e quer apoiar esse projeto, entra lá em chutandoescada.com.br/apoio e faça parte de uma das nossas campanhas de financiamento coletivo, no PicPay, no Patreon ou no Catarse. Isso ajuda muito a continuidade desse projeto. Para uma contribuição esporádica, você pode sempre mandar um Pix para apoio@chutandoescada.com.br. E se você fizer isso, escreve pra gente no apoio ou no perguntas@chutandoescada.com.br pra gente saber quem foi e poder agradecer você aqui no programa, tá bom? Então vamos lá, vamos falar com o Thiago, um papo super bacana. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Geraldo Zaran, o homem por trás desse podcast, a voz mais aveludada da podosfera fitness, consumidor de creatina e whey, treina Deixa eu te contar, vou te contar uma história, que você tá me enchendo o saco com esse negócio aí da academia. Acho que desde que eu falei pra você que eu tentei voltar a malhar, acho que não fui na academia nunca mais, deve ter um mês já. Ah, vai falar que a culpa é minha. O negócio, mas isso é sintoma. Isso é sintoma. Porque o negócio aqui tá tão ruim na minha rotina que eu vou te contar uma história. Conta. Você, depois da eleição, você gravou um programa eu já tô rindo. especial, extraordinário, com o Léo Ramos. Foi. O Léo é um amigão meu, queridíssimo. É mesmo. Estudaram juntos, né? Mestrado junto? Fizemos mestrado junto, tem muita história pra contar. E aí eu fiquei falando assim, esse Felipe danado que chamou o Léo pra gravar, não me avisou, tá publicando com o cara agora. E o diabo é que o programa ficou bom ainda. Vocês fizeram lá umas coisas sobre a carta aos evangélicos. Eu falei, pô, filho da mãe, não me convidou, o negócio ficou bom, meu melhor amigo. Aí eu falei assim, vou dar o troco. Mandei uma mensagem pro Thiago. Falei assim, vou convidar o Thiago pra gravar, não vou avisar o Felipe. Mas a minha rotina aqui tá tão zoada que eu tanto incompetente que nem isso eu não consegui fazer, nem te dar o troco eu não consegui, entendeu? Como o Thiago falou, não, vamos gravar, acho que a gente foi por daí, passou, não deu, não sei o que, não remarcou. Não tá consegui certo. Gravar com o Thiago, pra te dar essa devolutiva. Tá ótimo. O Thiago, pra quem não sabe, ele é professor de Relações Internacionais lá da Federal da Paraíba desde 2009? 2010. Desde 2010. E foi meu veterano na graduação, veterano no mestrado, veterano no doutorado, coautor e amigo aí de longuíssima data. E aí, Thiago, tudo bem, cara? Tudo bem. Só uma coisa, veterano no doutorado não, né? Ah, no doutorado... No doutorado fomos colegas de turma. É verdade. No doutorado a gente competiu, né? No mesmo edital. Tá certo. Mas no mestrado você foi veterano. Doutorado.
E na graduação também. Me inseriu aí no mundo das RI. Grande Dr. Ray pros íntimos também. Kaioken. Cara, esse eu não sei de onde saiu esse Dr. Ray. Menino, fala. Conhecido... Eu não vou pedir pra você explicar agora. Conhecido como eu não menino. quero descobrir com isso gravando, não. O primeiro convidado desse podcast e também será o último, não nesse episódio, mas em outro. Eventualmente. O Thiago é o responsável pela a melhor história já contada na podosfera brasileira e é um grande pesquisador também aí, agora tem um grupo de estudo muito forte, inclusive ele já esteve aqui falando sobre ele, é o FOMERE. Eu recomendo muito o episódio que o Thiago fez aqui, chamado Fome e Relações Internacionais. O grupo cresceu, né, Thiago, de lá para cá. Tem parceria com o Brasil de Fato, a galera tem publicado bastante coisa, é um grupo bem ativo, né? Cresceu bastante, inclusive porque o pessoal da graduação, né, que começou comigo no grupo em 2012, foi fazendo mestrado, doutorado, né? Então o pessoal está se espalhando pelo país aí. Tem gente fazendo doutorado na Bahia, doutorado em Pernambuco, o pessoal está se espalhando, né? E ao mesmo tempo, inclusive muito por causa da pandemia, a gente começou a fazer os ciclos de grupos de estudo virtuais, né? E aí pessoas de outros lugares do país foram chegando também, de outras instituições. Então, tem gente que eu nunca vi pessoalmente ainda e faz parte do grupo. Outros eu conheci quando a gente vai viajando um pouquinho por aí, né? Então tá crescendo. E agora também tem o professor Alexandre Leite da UEPB, da Estadual, que chegou forte também. Então, felizmente, o grupo tá crescendo. E essa parceria com o Brasil de Fato é muito legal, porque a gente tem uma coluna no Brasil de Fato da Paraíba, né? E aí, quando a gente quer fazer algum comentário sobre algum evento internacional ou sobre algum relatório de organização internacional ou de ONG, a gente tem esse espaço para fazer essa escrita, né? Um pouco na lógica de tentar popularizar os temas. O Alexandre já gravou aqui, não gravou? Gravou aqui, tem que voltar. Quando ele teve aqui, eu acho que essa parceria aí com o FOMERE já não tinha rolado ainda. Mas ele já teve. Porque aqui, o Alexandre é estudioso da China, né? Uhum. Isso, foi sobre isso que a gente conversou. E aí, na pandemia, a gente começou a fazer um lance de cozinhar e distribuir para as pessoas na rua, né? E a gente começou a fazer isso com um projeto, uma ONG de algumas senhoras que tinham aqui, que elas têm aqui, existem aqui ainda, né? O Geladeira Solidária. E aí a gente pegou gosto, saímos desse projeto e o Alexandre montou um outro projeto que chama Saciar. Aí eu tô licenciado do Saciar agora, né? Por causa do Heitor, inclusive, então o tempo fica mais raro. Mas o Alexandre abraçou, assim, com unhas e dentes, né? Se é possível abraçar com unhas e dentes, o tema de ajudar as pessoas mais vulneráveis, pessoas de rua, pessoas de ocupação e tal. E esse virou o principal tema dele, assim, sabe? Um trabalho muito bacana. Se alguém quiser depois até conferir o Instagram do Saciar, vale a pena dar uma olhada lá. Não, realmente o trabalho que ele faz é bem, bem importante. Eu também acompanho ele nas redes sociais aí. Dá até pra doar, né, pro projeto também, quem quiser. Sim, tem o Pix lá, facinho de doar. E muita gente gosta de doar alimento in natura, né, e tal. O que é bom, é importante, mas a melhor forma de doação que tem é dinheiro mesmo, porque tem dia que o que falta no projeto não é arroz, não é feijão, é uma lata de óleo, é um liquidificador que quebrou e você tem que resolver na hora, né? Aí a gente tendo dinheiro, a gente consegue fazer o projeto andar muito melhor, sabe? Não, beleza. A gente vai deixar aí o link do Saciar na descrição do episódio para quem quiser contribuir. É um episódio de gente é um projeto de gente que a gente conhece, o Thiago tá envolvido, então pode doar sem dó, que o dinheiro será bem usado. Ô Thiago, olha só, você veio aqui, a última vez foi em 2020, ali no auge da pandemia, aquela loucura toda acontecendo, né? Uma maluquice que eu não vou nem preço de arroz, né? Fui perguntar para ele do preço do arroz. Isso, exatamente, Geraldo. A gente tava falando do preço do arroz, que tinha dado, né, um pico. E você contou pra gente naquele episódio sobre o que desde o governo Temer, mas principalmente o governo Bolsonaro, o que eles iam fazendo, né, desmontando como você disse naquela época, né, desmontando as estruturas de segurança alimentar no Brasil, e mergulhando o país, portanto, numa crise aí
bastante densa, né? Que, em última instância, acabou levando à fome, né? Agora, há uma mudança de governo, né? Você tem aí a retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar com o governo Lula. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: já dá para ver uma boa diferença entre um governo e outro? A agricultura familiar voltou a ter voz? A alimentação saudável agora é um tema da política externa brasileira? O que você tem a dizer sobre isso? Cara, a mudança ela existe, ela é real, ela é concreta e ela está apontando numa boa direção, né? Então, o primeiro foi a recriação do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora com a adição, né, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, né? O CONSEA também foi recriado, né? Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O CONSEA, que ele é composto e tem 60 membros, e a maior parte dos membros são da sociedade civil. Então é um conselho, a presidência, que foi montado para ouvir a sociedade civil que está lidando com o tema da fome e da promoção da alimentação saudável, né? Fora isso, tem o retorno e o fortalecimento de alguns programas importantes: o programa de aquisição de alimentos, o programa de cisternas, o orçamento para o Programa Nacional de Alimentação Escolar foi reforçado, né? Mas no campo do chutando a escada aqui, talvez o que seja mais importante é que o presidente está de novo no exterior falando de fome, né? Então ele vai como presidente eleito lá para a COP do Egito, né, discutir meio ambiente, e ele fala: a gente discute meio ambiente, tem que começar pela fome. Vai agora lá para o G7 no Japão, fala com os caras lá, fez aquela denúncia que apareceu nos jornais aí, né, o sistema não funciona, não sei o quê, e um dos problemas que o sistema não funciona é porque gera fome, a gente tem que combater a fome, segurança alimentar, e ele tá falando isso em todos os países, em todos os lugares que ele vai. Então ele está fazendo algo que é muito importante, né? Que é colocando a ideia de combate à fome. E aí depois os atores, os agentes se apropriam disso para transformar em política pública, em luta social, em conscientização, etc. Mas o importante é isso: a gente tem uma liderança cuja prioridade, ou uma das principais prioridades, é combater a fome e promover a alimentação saudável. Se vai dar certo, aí é outros 500, né? A gente vai ter que esperar para ver direitinho, né? Mas a ideia está em jogo. Eu fiz essa brincadeira aqui, né, Thiago? Mas a gente falou mesmo logo depois da eleição, e a pergunta é um pouco nessa linha, né? Em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, ele lança o Fome Zero, e a gente tem toda aquela discussão, né? Tirar os brasileiros da linha da extrema miséria, acabar com a fome, isso vira uma pauta internacional, e ele colhe muitos resultados aí nos primeiros anos do governo. Mais 20 anos depois, a gente tá aqui falando de fome de novo. O Felipe fez essa menção aí, né, ao desmonte dos programas alimentares de segurança alimentar nos governos Temer e Bolsonaro. Mas o que eu queria te perguntar é um pouco olhando para o contexto internacional. Essa pauta da fome em 2002, 2003, foi muito bem recebida, virou tema de agências multilaterais, né? Teve toda uma discussão ali nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que viraram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, etc. Né? Como que você vê, ou se você chegou a considerar essa pauta agora novamente em 2023, né? Do plano internacional? Porque a gente mencionou a pandemia, você pode mencionar a guerra na Ucrânia, né? Que é um grande celeiro aí, né? Tanto em termos de abastecimento de grãos, abastecimento de fertilizantes. Existe a pauta climática, que ganhou muita notoriedade. Aí você tem conflitos, né, não conflitos, mas você tem tensões entre usar áreas verdes para a produção de alimentos ou não, onde as pessoas vão buscar a segurança alimentar. Tem toda uma discussão sobre maneiras mais sustentáveis, né, de se fazer cultivo, que tem menos escala. Então, como que está o debate sobre segurança alimentar agora em 2023, e se tem algum contraponto com isso 20 anos atrás? Eu acho que o tema da fome agora está em ascensão novamente por esses vetores que você mencionou, né? Primeiro, a pandemia, que aí ela dá um golpe importante no sistema agroalimentar internacional,
porque ela mostra que basear a alimentação das pessoas em circuitos longos de produção e consumo comporta essa vulnerabilidade, né? Se você precisa interromper os fluxos, o efeito em termos de escassez e de inflação e de especulação são enormes, né? Então é preciso repensar o sistema, inclusive como uma forma de precaução de futuras pandemias ou de eventos que venham trancar o comércio internacional, né? Mas essa não é algo que normalmente as grandes potências elas têm muito interesse em fazer, porque o comércio internacional de commodities é muito importante para eles, né? E para o Brasil também. Então vamos ver como que isso vai caminhar. A guerra da Ucrânia ela é um outro vetor importante, porque se a pandemia foi algo generalizado, né, global, a guerra da Ucrânia ela é específica, ela acontece no território europeu e ela mostra as repercussões internacionais de um conflito de grandes proporções no sistema alimentar como um todo. Porque, novamente, a Ucrânia é uma grande exportadora de grãos, né? Alguns grãos básicos, e isso, quando a Ucrânia tem essa exportação ameaçada, isso gera oportunidade para especulação financeira. Então, tome alta no preço dos alimentos de novo. E a Rússia e a Ucrânia, mas principalmente a Rússia, é uma grande fornecedora de fertilizantes, né? Então tome mais especulação e mais escassez de fertilizantes. Isso contribuiu para mais um impulso no tema da fome. E tem esse vetor que você falou da catástrofe climática, né? Ele é importante também porque ele vem mudando para pior os padrões de agricultura no mundo, de colheita, né? Tanto por causa dos desastres, as enchentes e as secas, quanto porque a elevação da temperatura está provocando diversos tipos de consequências. E uma delas é a redução do potencial nutricional das plantas. Então, o mesmo pé de, pé de alface, que tem uma quantidade X de nutrientes, esse pé de alface tá tendo menos nutrientes por causa da mudança climática, né? Então, essas coisas realmente colocam o tema da fome com um novo impulso agora, 20 anos depois, mas eu acho que tem uma coisa que é diferente disso tudo, né? Tem várias coisas diferentes, mas eu acho que a principal coisa diferente é que a questão das dietas entrou na jogada também. Então, o que as pessoas comem, como as sociedades organizam seus padrões alimentares, também entrou em jogo. Por quê? Porque a gente está vivendo pela primeira vez na história uma epidemia de obesidade. E a obesidade, ela tem a capacidade de produzir uma série de doenças, né, que as pessoas adquirem ao longo da vida e que eventualmente podem se influenciar a hereditariedade, né? Diabetes, doença coronária, e outros tipos de doenças derivadas da alimentação ruim, como as doenças renais e tal. Então, esse tipo de coisa, ela sobrecarrega os sistemas de saúde pública de forma muito, muito impactante mesmo, gera uma quantidade de mortes e de invalidez assim, impressionante, ao mesmo tempo em que é uma agenda muito lucrativa para Big Pharma, né? Que vai vender muito remédio para diabetes, remédio para coração e diversos tipos de tratamento. Então, a questão da obesidade, ela afeta muito a saúde das populações e tem crescido no mundo inteiro, inclusive nos países desenvolvidos. E a outra questão com relação à dieta é que o padrão alimentar, que é muito dependente do consumo de carnes, ele influencia o principal fator da catástrofe climática, que é a agropecuária. Então, o que se discute hoje é a necessidade de as pessoas comerem menos carnes, como uma forma de precisarmos de menos rebanho, desmatar menos área para produzir essa carne toda. E a ração para carne, para os animais também, né? Ou seja, entrou em jogo um elemento cultural aí, que é o padrão das dietas. E isso é um vespeiro, né? Porque você mexer no prato de comida das pessoas é algo que vai deixar as pessoas bravas, né? Nervosas. Esse aí realmente é um grande desafio. Faz um disclaimer aí que você é vegetariano, Thiago. Eu sou ovo-lacto vegetariano, para ser mais preciso, né? Avancei um pouquinho aí, mas tem forças culturais que impedem o avanço completo. Eu ia só te pedir para esclarecer, porque acho que talvez o ouvinte possa ficar com essa pulga atrás da orelha, né? Como é que a gente está vivendo ao mesmo tempo um período de fome, né? Com a volta da pauta da fome no Brasil e no mundo, e um período de crise de obesidade? Então, isso é interessante, porque tem um estudo muito influente publicado na revista The Lancet, que chama de sindemia global, né? Que são epidemias conjuntas de
fome, obesidade e da mudança climática. E a obesidade, ela se apresenta, assim, num primeiro momento dissociada da questão da fome, né? Entendida como a ausência de comida para comer, porque a indústria alimentícia, especialmente a indústria de ultraprocessados, ela avançou muito sobre a vida das pessoas. Então hoje é muito mais fácil você, assim, hoje não, nos últimos 50 anos, é cada vez mais fácil você ter acesso a um alimento industrializado, né? Um refrigerante, um salgadinho, um negócio congelado e tal. E essas diversas guloseimas que estão aí extremamente fáceis à disposição e muito baratas, inclusive, né? Essa comida industrializada, além de ela ser gostosa, ela é rápida, fácil de preparar e ela é barata. É uma coisa divertida de comer, né? De passar o tempo fazendo isso. Então, por um lado, você tem a expansão da existência e da facilidade de acesso a esses produtos. E, por outro lado, justamente por esses produtos serem baratos, saborosos, ricos em energia e fáceis de preparar, eles acabam sendo a comida mais acessível para as pessoas mais pobres. E você imagina a mãe, não sei como é que está aí, onde vocês estão, mas aqui em João Pessoa, infelizmente, a gente vê muito mãe puxando carroça de papelão e duas crianças do lado dela, né? Devia estar na escola, mas estão com a mãe puxando papelão. A hora que essa mulher chega em casa, dificilmente ela vai preparar um jantar fresco, né? Ela vai pegar qualquer coisa rápida de fritar e vai dar para os meninos ficar quietos. Não tem nem como criticar muito isso, né? Então, a alimentação ultraprocessada, e isso vale para o trabalhador que passa 4 horas por dia no ônibus, no metrô, né? A pessoa que não tem tempo para comer, às vezes, o que é o jantar dela? Ela desce de um ônibus, pega um copo de açaí e entra no outro ônibus. E isso vai ser o jantar dela. Doce, gelado, altamente energético, saboroso e barato. E você não precisa nem sentar para comer. Então, o avanço da pobreza acaba colocando as pessoas nessa rota de obesidade pela questão do preço, da facilidade de comer e de preparar esses alimentos e também por causa dessa novidade histórica, né? Que é ter essa ampla produção de alimentos industrializados, ultraprocessados à disposição das pessoas. Cara, realmente é um dado bem alarmante, né, que você mencionou e a gente não vê muita luz no fim do túnel. Por exemplo, se você fizer qualquer pesquisa sobre ultraprocessados, você vai ver que, enfim, muitos desses produtos não deveriam nem ser vendidos, talvez, né? Ou se tivessem, podem até ser vendidos, mas com disclaimers e sem incentivo fiscal. Mas você pega, por exemplo, a indústria do refrigerante. Cara, é um negócio que ninguém mexe, né? Ninguém fala. É o quê? Eles fazem lobby? É lobby que faz no Congresso Nacional? Por que ninguém mexe com isso? Assim? Porque é um tipo de bebida, do ponto de vista nutricional, péssimo, né? Além de tudo, desidrata, né? E por que ninguém mexe com isso? Então, eu não tenho pesquisa sobre isso, né? Mas o pessoal vai encontrar no portal O Joio e o Trigo reportagens especiais muito interessantes sobre isso, né? O Joio é um portal de jornalismo dedicado à pauta alimentar. Eles falam dessa relação da indústria alimentícia, inclusive da de refrigerantes, com o poder público, né? Agora, outra coisa importante é que a indústria alimentícia é uma das maiores indústrias do país, por setor, assim. Então, a gente que tem muito, muito poder mesmo, né? Capacidade de influência. E tem um terceiro elemento que a gente não pode esquecer, que as pessoas gostam disso. É difícil fazer esse convencimento, mudar essa cultura, né? Você vai numa festinha de criança, especialmente na mentalidade do pessoal da geração anterior, tá associado que a festinha de criança vai ter refrigerante. Você chega numa festinha de criança hoje com seu avô, com seu pai, e não tem refrigerante, ele acha esquisito. O que tá acontecendo? Né? Isso aqui é uma festa mesmo? Então tem isso que é do gosto das pessoas, né? E mudar esses gostos, conscientizar as pessoas da importância de refletir sobre isso e diminuir o consumo disso, é uma coisa muito difícil porque a cultura muda lentamente. Daí que junto com o esclarecimento, né, o esforço de mudança de cultura, tem que vir política pública de proibição mesmo, sobretaxar. Isso é muito impopular dizer uma coisa dessa, né? Mas quando a gente contrasta isso à luz desse dado
que eu vou dar aqui agora, isso faz mais sentido. Ó. Segundo um relatório da FAO, cerca de 90% dos custos diretos e indiretos com saúde pública poderiam ser reduzidos se as pessoas tivessem acesso a uma alimentação saudável. Então é disso que nós estamos falando, em termos de peso no orçamento e de quanto isso prejudica as pessoas. Né? Tem um outro dado aqui que eu estava olhando aqui, o Joio e o Trigo, eu não conhecia esse portal, o Joio e o Trigo, eles têm uns infográficos aqui, olha só, em 2019, homicídios feitos por armas de fogo ceifaram a vida de 45 mil pessoas. Agora, mortes associadas ao consumo de ultraprocessados no mesmo ano foi 57 mil, ou seja, se morre mais com consumo de ultraprocessados do que arma de fogo, né, no Brasil. E como o Brasil é um país muito violento, se você pensar em termos mundiais, acontece a mesma coisa. Morre mais gente no mundo de consequências da dieta ruim, incluída a fome, né? Do que com guerras, cara. Então, o negócio é pesado. Deixa eu dar uma referência aqui também. O Felipe perguntou por quê, né? Por que ninguém mexe com isso. A gente tem um episódio 249, com o Marcelo Baiardi, da SPM, que fala sobre o lobby de alimentos ultraprocessados. E ali ele explica um pouco como que foi a campanha pela regulamentação da propaganda, né? Que é um negócio ainda muito mais muito anterior a isso que a gente está discutindo, né? De mexer em composição, de proibir, essas coisas que o Thiago estava falando. Mas ele conta ali a histórica da regulamentação de propaganda para criança, de trazer no rótulo, né? A composição, etc. E foi uma briga longa, né, para que isso fosse aprovado no Brasil. Então fica aí a referência. O Marcelo tem uma publicação longa aí sobre o assunto para quem quiser dar uma olhada. Não, ótimo, boa referência. Já tô colocando aqui uma autorreferência, hein? Isso que é como que chama? Golpe de oportunidade lá. Ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade. Tiago, deixa eu te perguntar um negócio que acho que mobilizou também um pouco o debate aí nos últimos dias, né, nas últimas semanas. Saiu aí alguns dados do IBGE, olhando já para 2022, e a lead das manchetes, a Folha foi quem deu primeiro, foi que a desigualdade de renda no Brasil caiu para o menor nível em 11 anos. Claro que muito relacionado ao Auxílio Brasil, durante a pandemia, e o que prova aí que a política de renda básica é um instrumento barato, né, de política pública e com resultado bastante grande. Embora um recuo aí em 11 anos na série histórica de um país tão desigual quanto o Brasil não é muita coisa, né? Ainda assim, você é um país muito desigual. Mas eu estou trazendo esse dado porque eu, pelo menos nas minhas bolhas aqui, eu vi bolsonaristas enrustidos, né, envergonhados, dizendo que aquele dado que circulou principalmente nas eleições, né, de que algo em torno de 300 milhões de pessoas passam fome no Brasil, seria um dado irreal, e a prova disso seria a queda na desigualdade de renda no Brasil aí que eu acabei de citar. Então, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: eu sei que tem problemas metodológicos, né? Tem cada um olha para um determinado banco de dados, tem uma determinada metodologia. A FAO mesmo tem uma metodologia. Se não me engano, a FAO usa os dados do CAD único no Brasil e tal, e chega num dado bastante parecido com esse, né, de 300 milhões de pessoas passando fome. 33, né? 33, eu falei 300, né? Então chega um dado parecido com esse, né, de 33 milhões de pessoas passando fome. Diante disso, eu te pergunto, cara, como que você trabalha esses dados? Que número que você usa? O que representa aí essa queda da desigualdade? O que vocês estão olhando? É porque são coisas um pouco diferentes, embora bastante relacionadas, né? A desigualdade ali, eu não vi essa pesquisa direito do IBGE, mas ela deve ter sido mensurada a partir
partir de dados econômicos que foram coletados a partir da distribuição dos benefícios sociais e etc. Né? A escala brasileira de insegurança alimentar é uma pesquisa de percepção, então é diferente. Os pesquisadores chegam para os entrevistados e perguntam: nos últimos 3 meses, você teve acesso à comida? Você pulou refeição? Você teve que diminuir a sua dieta e tal? Eles fazem uma série de perguntas, se eu não me engano são 11 ou 13 perguntas da escala brasileira de insegurança alimentar. E aí eles tiram um retrato daquele período em que eles fazem essa pergunta, né? Agora, a pessoa ela pode ter uma melhoria na renda dela e ainda assim sentir efeitos severos da insegurança alimentar, né? Porque você ganhou um pouco mais de dinheiro, mas aumentou o preço do gás, aumentou o preço do combustível, aumentou o aluguel, não sei quem na sua família adoeceu, e aí você vai ter que fazer algum corte, algum sacrifício, esse sacrifício vai na alimentação. Você tá cheio de empréstimo consignado, tem dívida no cartão de crédito, no cheque especial. Exatamente. Sua casa quebrou, você precisa fazer uma reforma importante, você quebrou a sua geladeira, não sei o que lá. Então, são coisas parecidas, mas que mostram um pouco o risco de você pensar a questão da fome a partir desses dados econômicos de renda, né? Porque a fome é um fenômeno mais complexo do que isso, né? E ela envolve dimensões culturais e de dignidade humana também, que aí entram em outra esfera, né? Que é justamente essa esfera da percepção. Então, o melhor mesmo é trabalhar com esses 2 dados juntos, né? Para aprimorar o conhecimento da realidade. Agora, o que essa redução da desigualdade mostra pra gente, assim, em termos de combate à fome, extrapolando um pouquinho aqui a reflexão, é o quanto que essas pessoas no Brasil são dependentes de equipamentos públicos para fazer suas refeições e buscarem sua comida, né? Alimentação escolar é algo extremamente importante, restaurante universitário é cada vez mais importante, restaurante popular, né? Aqueles que tem o preço subsidiado, baratinho, né? Banco de alimento e tal. Tudo isso é importante para a nossa sociedade. Não, acho que esse balizamento é importante, né? Porque uma coisa pode ter impacto na outra, mas não necessariamente o impacto é direto, né? E então, claro que a redução da desigualdade de renda é um caminho, mas não o único. Então, o dado é a verdade, gente. São 33 milhões de pessoas que passam fome. E se eu usar ainda a escala brasileira de insegurança alimentar, que o Thiago mencionou aí, o número é ainda maior, né? Ultrapassa 100 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Então é um país mesmo que carece de uma política pública robusta, né, para poder enfrentar essa mazela, porque o impacto é de todo tipo, né? Tem impacto econômico, educacional, impacto no sistema único de saúde. Esse dado é muito impressionante também que você trouxe. Metade dos custos, né, com saúde poderiam ser reduzidos, economizados, se a população tivesse uma política alimentar adequada, se as pessoas comessem bem, né? O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha dignidade. Tiago, eu queria mudar um pouco o rumo da prosa, mas ainda ficando, obviamente, no tema da fome. E aqui eu quero fazer menção a um artigo que você publicou recentemente na Third World Quarterly, né? Que é The Concentration Camps for
Famine Victims in Brazil. Como que eu traduzo isso? Os campos de concentração para as vítimas de fome no Brasil. Quando eu me deparei com esse artigo, né, o primeiro susto que eu tomei foi esse, né? Como assim, campos de concentração no Brasil, né? Que história é essa? E o trabalho faz uma grande denúncia, né, sobre uma história mal contada ou não contada, ou, né, de maneira... uma violência também histórica, né, ao ocultar o que aconteceu no país. E eu queria te pedir para você contar um pouco essa denúncia que você faz, esse artigo, e como que surgiu a ideia de publicar, como você chegou nesse tema. Se você puder fazer aí um sobrevoo sobre o texto, eu acho importante. Bom, eu conheci esse tema dando uma disciplina na UFPB, né? Em que um dos alunos, inclusive ele era integrante do FOMERE, o Paulo Maia, ele chega com esse caso e apresenta esse caso como uma das atividades, né? Os alunos tinham que trazer uma foto representativa do tema. E ele me chega com uma foto dessa de um campo de concentração, com criança, gente pequena, gente velha, preso, e falou: olha, professor, isso é no Brasil. Aí eu não acreditei, né? Falei, cara, isso aqui tá parecendo a Índia, parecendo outro lugar, porque as pessoas nessa situação, nesses farrapos, assim, nesses maltrapilhas desse jeito, né? Com todo respeito aos indianos, mas uma imagem que na minha cabeça até preconceituosa me remeteu muito mais às cenas que eu já tinha visto de lá do que as cenas brasileiras. E aí ele insistiu, né? E no fim das contas ele me mostrou um TCC que trabalhava com isso. E a partir disso eu fiquei com esse caso na cabeça. A gente foi pegando alguns materiais, lendo alguma coisa aqui e ali, nada muito sistemático, né? Isso foi em 2017. Aí, em 2020, na pandemia, a Érica Rezende me manda um e-mail dizendo o seguinte: olha, tem um pessoal da Universidade de Gotemburgo fazendo um dossiê sobre por que as fomes não são lembradas, não são comemoradas, não são memorializadas. Por que não existem heróis da fome, né? Por que essas histórias não ganham monumentos e etc. E queria saber se eu poderia fazer um estudo de caso sobre a Grande Seca de 1877 no Brasil. Aí eu topei, né? Entrei em contato com as professoras Camila Orruela e Swati Parachar, lá da Universidade de Gotemburgo, e entrei. Aliás, o dossiê está publicado, falta só o texto de apresentação, mas os estudos de caso estão publicados. Tem coisas sobre a China, Etiópia, Cabo Verde, muito diversificado, muito interessante, né? E me coube então falar sobre essa Grande Seca de 1877, que é o ponto de partida para se chegar nos campos de concentração, tá? O que aconteceu? Em 1877, a gente teve a pior seca já registrada no Brasil. Essa seca produziu, só no Nordeste, mais de 500 mil mortos, certo? Então, hoje a gente tem 650 mil mortos por Covid no Brasil, no século XXI, um país de 200 milhões de habitantes, e no século XIX, exclusivamente no Nordeste, 500 mil pessoas morreram de fome. O que é morrer de fome? É você morrer de inanição, morrer de cólera, é você morrer caminhando, tentando chegar em Fortaleza, tentando chegar numa capital, aí você morre no meio do caminho de exaustão, né? Isso que é morrer de fome. Não significa só morrer de inanição, é morrer de tuberculose, né? Não é só morrer de inanição, tá? E os que sobreviveram fugindo do sertão rumo a Fortaleza, eles chegaram aos milhares em Fortaleza e a cidade ficou tomada, a cidade ficou bagunçada. A cidade tinha 27 mil habitantes e quando esses retirantes chegaram lá, a cidade passou a ter 100 mil habitantes, né? Então isso destruiu a cidade, foi um caos, o pessoal teve explosão de doenças transmissíveis, etc. Acabou a seca, o pessoal volta para o sertão, a grande maioria, né? Uns poucos ficam lá em Fortaleza, tudo bem. Aí em 1915, em 1898, você tem uma outra grave seca no Brasil, essa é pior ainda, morrem 1 milhão de nordestinos nessa seca de 1898, né? Curiosamente, os brasileiros não sabemos disso, né? A gente acha que a Guerra do Paraguai foi a que a Covid matou muita gente e tal, né? Mas a fome tá aí matando com muito mais eficiência, né? Em 1898 teve uma outra crise dessas e tal. E aí em 1915 acontece uma grande seca novamente. É o 15 do livro da Raquel de Queiroz. E com a experiência histórica da Grande Seca de 77 e da do final do século XIX, o que a Prefeitura de Fortaleza faz? Ela cria um campo de concentração na cidade para que os retirantes que chegassem
estivessem lá não ficassem perambulando pela cidade e nem se aglomerassem em favelas e barracos. Então ela monta um campo, cerca aquele negócio, assim, cerca e só cerca, não tinha nem teto direito, né? E aí as pessoas que vão chegando do interior vão para lá e ficam presas no campo. Elas podem sair para trabalhar, algumas podem sair para pedir, para mendigar, mas elas não sabem se vão poder voltar de novo, né? E aí o campo, ele vira o campo de concentração, agora me falha o nome, não sei se é Alagados ou Afogados, acho que é Alagados. Pela música do Paralamas, eu chutaria Alagados, hein? Pois é, né? Não tinha nem feito essa referência ainda, mas talvez seja por aí mesmo, viu? Enfim, aí morre muita gente dentro do campo de concentração, porque se você junta as pessoas esquálidas, sem água, sem banheiro e sem teto, o que vai acontecer? E você dá uma ração de comida por família por dia, comida estragada, comida podre, o que vai acontecer é que essas pessoas vão morrer lá dentro. E foi isso que aconteceu. Aí acabou a seca, né? Os sertanejos voltaram para o interior e alguns ficam em Fortaleza e começam a criar as primeiras favelas em Fortaleza. E aí, em 1932, uma nova grande seca se configura. E dessa vez o governo de Fortaleza, o governo do Ceará, junto com o governo federal, que no caso era Vargas, eles resolvem criar 7 campos de concentração, porque o campo foi eficiente para proteger a cidade de Fortaleza, ainda que matando um monte de gente. E aí eles criam 7 campos de concentração, 2 na cidade de Fortaleza. Se a história não fosse mais trágica, né, ficaria... Enfim, eles fizeram o maior esforço para deixar a história ruim, porque os campos de concentração de Fortaleza se chamam Urubu e Matadouro, né? E mais 5 campos de concentração maiores fora de Fortaleza para impedir as pessoas de chegarem às grandes cidades mesmo. Nessa época já tinha mais linha de trem, então era mais difícil de as pessoas morrerem no meio do caminho. E aí esses brasileiras e suas crianças ficaram presos nesses campos de concentração, nessa seca que foi de 32 a 33. E muita gente morreu mesmo. E ninguém sabia dessa história, né? Um dos motivos para isso é que os campos de concentração eles eram feitos de madeira. E aí quando acabava a seca, eles mandavam o pessoal embora, eles tocavam fogo em tudo, inclusive na documentação, né? Mas um desses campos foi feito nas instalações de alvenaria do que ia ser uma barragem para combater a seca, né? Que é o campo de Patu. E aí, nisso, eles não conseguiram botar fogo, certo? Então, depois de muitos anos, pesquisadores e ativistas que nasceram nessa cidade de Senador Pompeu, onde fica o campo do Patu, descobriram essa história e aí começaram a pesquisar, publicar, reconstituir, colher história oral, e fizeram um trabalho incrível mesmo, gente. Esse grupo de ativistas, eles começaram a criar jornaizinhos para divulgar isso, fizeram peça de teatro, fizeram vídeos em DVD e distribuíam nas escolas, isso nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Até que o Fantástico fez uma matéria sobre isso no começo dos anos 2000, ali acho que foi 2010 mais ou menos, e a coisa ganhou notoriedade nacional, né? Inclusive ganhou notoriedade porque as famílias descendentes dos sertanejos que morreram, dos retirantes que morreram nos campos de concentração, faziam uma peregrinação por um cemitério que tinha ali em Senador Pompeu para rezar para aquilo que eles chamavam das almas da barragem. Eles acreditavam que as pessoas que morreram naquele campo de concentração sofreram tanto ali dentro que viraram santos. E como eram muitas pessoas, eles criaram um santo coletivo, que é uma coisa bem brasileira, né? Que chama Almas da Barragem. E aí as pessoas faziam, sertanejos muito místico, né? Faziam essa peregrinação, depois a Igreja Católica começou a organizar, a coisa cresceu, etc., virou uma festa ecumênica, e quando saiu no Fantástico, aí estourou. Então, em 2019, antes da pandemia começar, cerca de 10 mil pessoas iam para a cidade de Senador Pompeu fazer essa peregrinação aí para honrar as almas da barragem, né? Enfim, aí o meu estudo é um pouco recuperar essa história baseada nos excelentes trabalhos feitos pelos pesquisadores, sobretudo cearenses, dissertações de mestrado incríveis sobre o tema, né? E aí eu avanço até um ponto em que o campo de concentração, ele se torna patrimônio histórico do município e do estado, né? E por que ele se tornou patrimônio histórico? Teve um processo judicial lá para tombar o sítio arquitetônico do campo de concentração e os prefeitos ficavam enrolando com essa história, né? Aí apareceu um promotor que tinha morado na Alemanha e conhecia a história dos campos de concentração e se interessou pelo caso. E o promotor aplicou uma multa de R$1.000 por dia na pessoa do prefeito. Aí o negócio andou rapidinho, certo? Rapidinho fizeram a papelada, patrimonializaram, tombaram tudo, não sei o quê. Isso no município de Senador Pompeu. O
governo do Ceará, que viu a coisa ganhando cor, não pôde mais se omitir, e aí agora começou a divulgar a história do campo de concentração também, inclusive como uma forma de divulgar o turismo religioso e de memória na região, né? E aí hoje o estado do Ceará inclui o campo de concentração do Patu e a Caminhada das Almas da Barragem, ou Caminhada da Seca, como também é chamada, no seu circuito turístico oficial. Agora, é uma pena que nós brasileiros não conheçamos essa história, porque a gente conhece o Menino do Pijama Listrado, a gente conhece A Vida é Bela, a gente conhece um monte de cena aí de Auschwitz e de vários campos de concentração, mas muitos de nós não fazemos ideia dos campos de concentração da fome do Ceará. Tiago, eu queria te agradecer, não fazia ideia dessa história, uma história realmente, como você falou, né? A gente não conhece, então queria te agradecer por trazer isso à tona para um público maior, né? Além do público que acompanha os historiadores, os pesquisadores, mas eu tenho 2 comentários e uma pergunta, na verdade. O primeiro comentário é que eu fui procurar aqui, o campo chama Alagadiço. O primeiro campo é Alagadiço. Não sei se tem referência, fiz a brincadeira com a música do Paralamas do Alagados, não sei se tem alguma referência, depois a gente pergunta lá para o Hervé Viana. O segundo comentário é que é só no Brasil mesmo, né? Você tem uma história dessa, e aí ao invés do governo fazer um projeto de memória, um projeto de jamais, né? De conscientização, nunca mais, que isso nunca mais aconteça, de vincular isso com projetos de combate à fome. A gente faz a gente promove uma passeata pelas almas, né? É só nesse país. Tudo bem, cada um com a sua fé, que se respeita os católicos, quem acredita, mas, aprendemos, mas não é tanto país com histórico de justiça da verdade, justiça de transição, memória, não sei o quê, não, a gente vai, vamos fazer uma passeata das almas. Mas a minha pergunta era, então, são 2 comentários, a pergunta é, como que você abordou isso numa pesquisa internacional, num periódico como a Third World Quarterly, né? Qual foi a conexão com as pautas internacionais? Que tipo de discussão você fez para falar sobre esse caso? Então, foi esse estranhamento que você teve, assim, mas o governo vai fazer uma festa religiosa para fazer um negócio desse, ao invés de fazer uma política de memória e tal, é essa pergunta que está no projeto das professoras da Suécia e que os casos nacionais buscaram estudar, porque, por incrível que pareça, a maior parte dos países que vivem casos de fome não comemoram as fomes, não lembram as fomes. É diferente das guerras, dos desastres naturais e outros tipos de catástrofe, mas a fome, apesar de ela não ser silenciada, porque os famintos falam, depois que ela acaba, ela é esquecida, ela não é lembrada, ela não é comemorada. No Brasil, onde é que essa memória da fome reside? Ela reside nas pinturas do Portinari, elas residem no cordel do J. Borges, na literatura da Raquel de Queiroz, do Almeida, que é o paraibano, não me falha o nome dele agora, do Rodolfo Teófilo, que é um escritor cearense que publicou o livro em 1890 sobre a história da Grande Seca de 77, que é um primor esse livro, ele se chama A Fome e o autor é Rodolfo Teófilo. É incrível que a gente não conheça quem que é esse cara, fez um romance espetacular de denúncia de colonialidade, racismo, machismo, tudo isso, né, o uso do sexo para extrair vantagem de populações vulneráveis, e isso no final do século XIX, né? Mas então, em diversos países, assim, essa fome não é comemorada, e por incrível que pareça, essas ações do Brasil são um avanço frente aos outros países, né? Que nem isso muitas vezes conseguem fazer, tá? Então por que isso não acontece nos outros países, né? Esse estudo comparado busca responder esse tipo de coisa. Quais são as hipóteses? Uma hipótese muito forte é que quem tem fome tem vergonha. Então as pessoas não gostam de ficar falando que passaram fome, que tiveram que usar estratégias muito alternativas, para dizer o mínimo, né, de sobrevivência, né? Comer coisas que normalmente não se come, fazer trabalhos que normalmente não se faz. Então quem passa por esse tipo de situação não gosta de ficar rememorando isso e não conta isso para os seus filhos com orgulho, né? Então o esquecimento às vezes é uma estratégia de sobrevivência por parte das famílias que passam por fomes muito agudas, né? Inclusive, de fato, em Senador Pompeu,
os populares ali sabiam que ali tinha tido um curral da fome, mas ninguém sabia exatamente o que era o curral da fome e ninguém queria saber. E as pessoas tinham vergonha de a cidade ficar conhecida como a cidade do curral da fome. Porque quem luta contra a fome não acaba como herói. Se você vai para uma guerra e você morre, você volta como herói. Se você volta vivo, você volta como herói também. Mas na fome não tem herói, né? Pelo menos essa não é a minha interpretação pessoal, mas é uma interpretação geral, né? E a outra coisa também é que a fome, quando ela se manifesta, ela é raramente resultado de desastres sociais, de desastres naturais, melhor dizendo. A fome, ela é consequência direta, mais direta, de ações objetivas dos governos ou da omissão muito consciente dos governos. Então, uma política de lembrar a fome é uma política de denúncia dos causadores, dos perpetradores da fome. E num país como o Brasil, cheio de oligarquia, isso não é uma coisa que você quer colocar o dedo, né? Por exemplo, o José Américo de Almeida, lembrei o nome dele, ele é um político muito famoso aqui na Paraíba, foi governador do estado, e ele foi ministro do Vargas para cuidar da questão da seca no Nordeste. Ele era o gestor dos campos de concentração. Então, se você vai aqui na Paraíba, você tem nome com a rua dele, tem centro cultural com a rua dele e tal, não sei o quê, e aí você vai colocar para o ar que ele foi o cara que fez a gestão dos campos de concentração. Tudo bem que depois ele saiu do governo Vargas, inclusive desgostoso da forma como o Vargas tratava o Nordeste, mas até você explicar essas duas coisas, já tem uma questão na reputação dele. E uma outra coisa também, para não me estender muito, que facilita a lembrança da fome quando ela existe, é quando a fome ela é causada por estrangeiros, né? Então os irlandeses comemoram a grande fome da batata, porque ela foi causada pelos ingleses. Os ucranianos comemoram a fome do Holodomor, porque foi causada pelos soviéticos. Outra coisa é a gente comemorar a fome imposta pelos brasileiros por brasileiros, né? Isso sim é olhar a verdade de frente e tentar sair vivo dessa. E esse é um processo muito difícil, porque você mexe com elites, mexe com orgulhos, mas mexe também com as memórias das famílias que passaram por isso, né? Então, assim, é um tema difícil, ele é delicado, mas eu acho que o Brasil precisa realmente disso. Uma política de memória da fome, uma política de nunca mais, porque se no começo do século XX foram os campos de concentração, hoje são as favelas. Hoje as pessoas estão aglomeradas passando fome no transporte coletivo, né? Quem tá comendo tá dentro do condomínio. Quem não tá comendo é quem vai entregar a comida por aplicativo, né? E se a gente não tem essa memória viva do que causou a fome, as diversas fomes nesse país, e qual o papel do poder público na causação ou na omissão dessas fomes, dificilmente a gente vai criar cultura para termos ojeriza à fome. É isso que a gente precisa desenvolver. Que nem o pessoal tem ojeriza, alguns não, né? Ojeriza a pedofilia, tem que ter ojeriza à fome. Do mesmo jeito, é inaceitável, é um crime hediondo, não é negociável. O governo que permite a fome aparecer tem que ser um governo que tem que sofrer as punições do tamanho que é uma fome coletiva, né? Mas é isso. Bom, sem contar que você mexer na fome, você está mexendo no cerne do sistema capitalista, né? Que o capitalismo ele está baseado na interdição da natureza para as pessoas, para que as pessoas tenham que vender sua força de trabalho. E a interdição da natureza significa fome, né? Você vai questionar isso, você está questionando o fundamento das sociedades capitalistas. Isso é algo muito difícil, mas que tem que ser feito. Não, Thiago, eu acho que esse texto teu eu me somo ao Geraldo, né? É uma baita contribuição em língua inglesa pro debate, né? Porque em língua inglesa é porque eu faço questão de mencionar, porque é o idioma que as academias do mundo usam, né, para trocar referências. Eu espero que o texto seja muito citado. Parabéns pela pesquisa. E assim, cara, eu vi as fotos aqui do alagadiço, né, enquanto você falava, e eu não tenho palavras assim para descrever o absurdo, né? É aterrorizante. E isso é as cenas do campo, né? O pessoal que fez a pesquisa histórica mesmo, na qual eu me baseio, eles recuperaram fotos das estradas. As pessoas mortas, crianças mortas nas estradas de fome, sabe? Esquálidas mesmo, desfiguradas, emaciadas pela fome, né?
adjetivos para descrever o que é a degradação humana naquela situação, né? Agora, sim, eu queria deixar indicado para o pessoal alguns pesquisadores que têm isso em língua portuguesa, né? E são materiais muito, muito interessantes de serem lidos. Um é o Frederico Neves, professor Frederico Neves, e a outra é a Sônia Rios. Eles têm, se vocês colocarem na internet, né, Frederico Neves, Sônia Rios, campo de concentração, vocês vão chegar até eles. E deles vocês vão achar muita coisa bacana. Tem um filme que é um docudrama, né? Um documentário com drama, chamado Currais, que é dirigido pela Sabrina Colares, e foi publicado tem, acho que uns 2 anos, no máximo também. Ele estava disponível no Now, agora eu não sei mais onde ele está disponível, se é no YouTube, mas é um filme que conta essa história a partir de um neto que fica querendo saber a história do avô dele. E os caras entrevistam pessoas que ainda estão vivas daquela época, que viram essas coisas, né? Então, assim, tem muita coisa surgindo sobre isso, especialmente no Nordeste, especialmente pelos cearenses, e eu acho que a gente precisa valorizar muito isso, né? Eu tive a oportunidade de publicar isso em inglês e contribuir tentar contribuir um pouco para essa questão, né? Mas as melhores fontes mesmo são as dos pesquisadores brasileiros que estão escrevendo em português mesmo, gente. Pode ir atrás, que é um material muito interessante de você conhecer. Combinado. Anotei tudo aqui, vamos deixar as referências na descrição do episódio. Geraldo, eu não tenho mais pergunta, cara. Você quer fazer alguma? Não, cara, eu tô impressionadíssimo aqui. Impressionado, mas não surpreso, né? Que do Thiago a gente sabe que vem sempre coisa boa. O Thiago é foda. Só dá parabéns mesmo e manda ver. Obrigado, gente. Assim, é um tema muito difícil, sabe, de você lidar, né? Você tem que ter um pouco a cabeça no lugar e reconhecer um pouco também que tem horas que você tem que se afastar, que você tem que buscar ajuda. O pessoal que trabalha na rua, trabalha com fome, sabe? É bom não descuidar disso não, viu? Seja quem tá metendo a mão na massa aí, levando comida pra galera, seja quem está na biblioteca estudando, né? Porque o potencial empático desse tema é muito forte. Ele é muito forte. Então, até recomendo isso, você abrir um texto desse no momento que você tiver um pouquinho mais equilibrado, assim, né? Esse livro mesmo do Rodolfo Teófilo que eu comentei, que é espetacular, abre ele quando você estiver equilibrado, porque a descrição das cenas ali são pesadas, né? Não que devamos evitá-las, mas vamos encará-las quando a gente tiver com a capacidade para fazer isso, né? Capataz veio de longe pra poder me avisar. Se mexer na água da bica, coronel vai se zangar. A tu tenho respeito, a família, a amizade, mas na seca da caatinga, gado tem prioridade. Essas horas que me lembro dos feitos de Lampião, revoltou contra o sistema, com pistola e mosquetão. Thiago, obrigado, cara. Obrigado, você sabe que eu sou seu fã, seu leitor, seu admirador. Eu só tenho 2 pessoas que eu admiro mais que você. Uma chama-se Flora, o outro chama-se Heitor. O Heitor tem apenas 4 meses de vida e tá ali desesperado, clamando pela presença do pai, né? E a Flora já é uma moça, já, né? Já deve estar dando piruetas aí. O Heitor me chama, a Flora já manda eu sair de perto, que ela quer ficar sozinha. E a Inaê, eu não quero nem saber o que ela tá fazendo agora, que eu tô até com medo. A Inaê, eu vou prometer um queijo pra Inaê no ar. Um queijo mineiro pra ela. Grande Inaê. Não esquece esse queijo Miyakura. Eu não vou prometer nada, a culpa é do Felipe. Um abração pro Heitor, estreando aqui no podcast. A Flora já teve uma participação aqui, mas o Heitor estreando, o pequeno São Paulino aí, vou comprar uma camiseta de São Paulo pra ele, pra agradar o pai. Nossa, não faz isso, cara.
Deixa eu conseguir fazer uma doutrinação certa nessa vida. O Davi, o meu filho, tá torcendo pro Bahia, cara. Olha aí, tá vendo? Eu falei que é difícil fazer doutrinação certa, cara. Tá difícil, cara. Ele começou torcendo pro São Paulo. Paulino, mora em Minas e o filho torce pro Bahia. Um dia ele falou pra mim... Bahia! Um dia ele falou pra mim assim, pai, é muito difícil torcer pro São Paulo. Eu concordei, eu falei, não, realmente, agora ele é fã do Bahia, tem um uniforme, admirador do Jacaré, o jogador que ele mais gosta do Bahia. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.